Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Castelo, 101,7, a mais ouvida de todo o sul do estado. Sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Senadora Rose de Freitas quer unificar as PMs de todo o país e também juntar Polícia Civil com a Federal. Vamos entrevistar a senadora que vai explicar essa federalização das polícias. E ainda hoje, Bolsonaro revela que Sérgio Moro entrou no governo pela promessa de virar ministro do STF. E o deputado da Vitória fala das obras federais já garantidas para o Espírito Santo. Vamos começar pela entrevista do presidente Jair Bolsonaro a emissoras de rádio. O hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aceitou largar a Lava Jato porque o presidente Bolsonaro prometeu fazer dele ministro do Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente Jair Bolsonaro revelou essa conversa que tiveram. A cada 2 anos, a média, é um novo ministro para o Supremo. E uma pessoa da qualificação que ele tem, eu acho que se realizaria lá dentro. E eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá está à sua disposição. Obviamente, ele teria que passar por uma sabatina no Senado. Claro. Eu sei que não lhe falta competência para ser aprovado lá, mas uma sabatina técnico-política, tá certo? Então, o Moro, eu vou honrar esse compromisso com ele, e caso ele queira ir para lá, será um grande aliado, não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, Sérgio Moro será o seu indicado para a vaga de Celso de Mello? A primeira vaga que tiver, eu tenho esse compromisso com o Moro, e pretendo não, se Deus quiser, né, nós cumpriremos esse compromisso. Eu acho que a nação toda no Brasil vai aplaudir um homem desse perfil lá dentro do Supremo Tribunal Federal. E avaliando seus primeiros 4 meses e meio de governo, Bolsonaro destacou que conseguiu afastar a ameaça do comunismo no Brasil. Quem sou para falar bem de mim, mas eu acho que estou fazendo o possível pelo Brasil. Afastamos aqui momentaneamente o fantasma da esquerda no Brasil, da extrema esquerda. Olha a Argentina, o problema lá tá para voltar Cristina Kirchner, pelo amor de Deus. Então, olha só, nós temos que ver o que um presidente pode fazer e ter consciência, né, de como ajudá-lo. Tá? O pessoal precisa de ajuda, não posso governar sozinho, nem mesmo apenas mais 24 autoridades aqui do primeiro escalão que estão comigo. Precisamos de todo mundo. Vamos enfrentar essa tempestade? Vamos, né? E ter muita fé, esperança, acredito em Deus que podemos sim deixar um Brasil melhor, muito melhor do que pegamos agora no início desse ano. Na entrevista de rádio, perguntado sobre o programa Mais Médicos e a dificuldade de substituir os profissionais cubanos, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que, sem passar pelo exame de capacitação, os médicos cubanos não voltam a atuar. Quem acabou com o Mais Médicos não foi eu. Eles resolveram bater em retirada em novembro do ano passado, dezembro. Antes de eu assumir, o ditadorzão lá de Cuba, né, chamou a galera de volta, mas 2.000 ficaram aqui. E nós temos aproximadamente 2.000 médicos cubanos, que nós não temos qualquer comprovação se são médicos ou não, estão no Brasil. Então eu falei pro Mandetta, né, vamos buscar uma maneira de acomodar esse pessoal por um período X, e daqui para frente, como médico, só via revalida. E daqui a 1 ou 2 anos, se não passar no revalida, cada um aí se vire, vai ter outra profissão, médico não vai ser. Daqui a pouco, nossa entrevista com a senadora Rose de Freitas, falando da unificação das polícias de todo o país. A bancada de parlamentares capixabas, 10 deputados e 3 senadores, está atuando unida para canalizar recursos federais para o Espírito Santo, afirma o novo coordenador da bancada,
deputado Josias da Vitória. O deputado da Vitória nos falou das conquistas deste início de mandato. Importantes obras de infraestrutura que vão acabar com os alagamentos na Grande Vitória e também Colatina, e o contorno rodoviário da Serra, cujas obras estão começando esta semana. Por ser um estado que não tem uma população tão grande, nós somos 10 deputados federais e 3 senadores. E eles me escolheram para coordenar a bancada. Fiquei muito lisonjeado, mas também recebi como uma grande missão. O quantitativo, muitas das vezes você transforma ele em qualidade, porque nós conseguimos nos encontrar periodicamente, temos reunião toda semana ordinária e definimos os pontos prioritários de ação da bancada para o Espírito Santo. Porque os parlamentares têm os seus partidos, suas posições, suas regiões, mas nós se encontramos naquilo que é prioridade. Olha, e nesses 4 meses, a bancada já fez um dever de casa. Assim, como recentemente na semana passada foi a ordem de serviço do contorno do Mestre Álvaro, que liga a BR-101 tirando do trânsito da Grande Vitória. São 300 milhões de investimento. Além da ordem de serviço da 447, uma outra rodovia que liga ao porto, a macrodrenagem da Grande Vitória, que são 448 milhões de reais. Um total de uma obra de 700 milhões, mas que a gente vai ter complementação de emenda da bancada depois. Porque hoje Vila Velha, Cariacica, Viana, quando chove, o alagamento é visível e apresentado para o país. Isso vai acabar com esse dinheiro que nós estamos defendendo. Além de Colatina também, que está inserido nessa macrodrenagem com o córrego São Silvano. Então, assim, essas são algumas de várias outras conquistas que nós tivemos. Sabe por quê? Porque você trabalhar sozinho enquanto parlamentar é importante, mas imagina a sua bancada e com o governador junto. Então, eu acho que eu dei sorte também, porque a minha vontade é a vontade da maioria dos parlamentares, da totalidade, e eu estou muito feliz com essa coordenação, e o povo do Espírito Santo está recebendo ações que talvez nunca recebeu nessa intensidade do trabalho da bancada. Obrigado, deputado da Vitória, coordenador da bancada capixaba aqui no Congresso Nacional. O decreto das armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi criticado pelo senador Fabiano Contarato, especialmente no item que autoriza menores a praticar tiro com armas reais. Como pode a população, você, pai, mãe, autorizar um jovem de 15, 14, 13 anos a fazer prática de tiro desportivo? Minha gente, o Brasil é o país com o maior número de mortes por disparo de arma de fogo no mundo. Esse decreto, ele não regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Esse decreto é um decreto do armamento. A seguir, vamos entrevistar a senadora Rose de Freitas. Você já ouviu falar de federalização das polícias? A senadora Rose de Freitas apresentou emenda à Constituição propondo a federalização dos órgãos de segurança pública do país. Pela PEC de Rose, a Polícia Civil será incorporada à Polícia Federal. Acabam as polícias militares dos estados. As PMs estaduais se unificam em uma Polícia Militar da União Federal. Igualmente, Rose ainda propõe a unificação dos corpos de bombeiros militares em um Corpo de Bombeiros Militares da União. E para entendermos tudo, hoje visitamos o gabinete da senadora Rose de Freitas, uma das mais destacadas e prestigiadas parlamentares aqui do Congresso Nacional. Bom dia, senadora. Bom dia, Gambarini. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura FM de Castelo. Essa rádio que faz um trabalho excepcional em 34 municípios do sul do estado. Quer dizer, da minha alegria, viu? Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. E eu queria saudar também o meu querido amigo César Neme, que eu gosto tanto, queria abraçá-lo para matar a saudade e conversar um pouquinho de política. Mas então, senadora Rose, o que a motivou a propor unificar as PMs estaduais numa PM federal e também os bombeiros num Corpo de Bombeiros Federal e juntar Polícia Civil com a Federal? Gamarina, a questão da unificação das polícias, da federalização das polícias, ela é muito importante. Se você olhar de estado a estado,
as políticas de salarial, a política de equipamento, de assistência, de apoio às atividades policiais, elas são muito diferentes, muito diferentes. A polícia militar, da polícia civil, uma tem um salário melhor, outra tem um salário pior, a assistência mesmo às famílias. Por que nós queríamos federalizar? Quer dizer, transformar uma polícia só. É porque nós achamos que, em se tratando de segurança pública, seja ela na militar ou na polícia civil, que tem o trabalho, inclusive, investigativo, não quer dizer que a gente vai acabar com a polícia investigativa, nada disso, né? A polícia técnica. Nós queremos apenas que melhore a condição de trabalho dos policiais. Se você discutir com o povo brasileiro e perguntar o que é mais importante depois da saúde e educação, é segurança pública. Portanto, eu acho que o tratamento às polícias ele é tão importante que não dá para você olhar. Brasília se paga esse salário, na Bahia outro, em Minas outro. E, em relação aos nossos policiais, aqui nós temos um tratamento totalmente diferenciado. Se a atividade, se a responsabilidade, se o compromisso com a segurança, de cuidar da população, cuidar da segurança, enfrentar o crime organizado, enfrentar o cotidiano de assegurar que o comércio funcione, que as pessoas não sofram tanto com essa questão da criminalidade, tem que amparar as polícias. Verdade, senadora Rose. Aqui em Brasília, um policial militar ganha cerca de R$8.000. Daí as PMs estaduais sempre reivindicarem paridade salarial com o PM de Brasília. Por que esse assunto praticamente veio à tona agora? Veio exatamente por isso, que o policial é uma pessoa que nos preocupa, sobretudo, pelo tratamento que normalmente os estados em crise estão dando aos policiais, que é um profissional como professor, como médico, que a gente não pode ver subjugado às crises econômicas dos estados, porque é ruim para a sociedade. Então, o policial tem que ter saúde, tem que ter um plano de moradia, ele tem que ter uma assistência, tem que ter treinamento, tem que ter reciclagem, tem que ter capacidade de ter um acompanhamento psicológico, que enfrentam todo dia a marginalidade. Então, eu acho que a hora de discutir esse assunto é agora. Até porque tem na presidência da República uma pessoa que é da área e que pode olhar que a unificação das polícias, a federalização, pode ajudar muito a melhorar o trabalho dos policiais e melhorar muito a sua condição econômica com salários mais dignos. Obrigadíssimo e um beijo, senadora Rose de Freitas, orgulho capixaba, aqui no Congresso Nacional. E por hoje é só, voltamos amanhã, sempre destacando a atuação dos parlamentares capixabas aqui no Congresso Nacional, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, a primeiraça, líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!